Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a mais um encontro de celebração. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus esteja abençoando esse momento, que Deus esteja preparando para nós um momento de adoração, de celebração, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Eu vou pedir para a igreja aqui que está presente se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Também quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento, que Deus possa ministrar ao seu coração de forma tremenda e poderosa. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos ler esse texto e nós vamos estar logo em seguida orando a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento, por esse domingo maravilhoso. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Queridos, aqui praticamente foi a primeira vez que Jesus falou sobre a sua igreja, quando ele apresentou a igreja, principalmente aos discípulos, qual era a missão que Jesus tinha a respeito da sua igreja. Que assim seja. O inimigo muitas vezes se levanta para tentar de alguma forma atrapalhar a ação da igreja, o mover da igreja, mas ele se levanta para cair, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Nós vamos nesse momento orar. Nós não podemos dar as mãos, mas podemos levantar as nossas mãos e adorar aquele que vive e reina. Eu peço que você na sua casa também levante as suas mãos e adore ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você nesta noite, mostrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é magnífico. Senhor, nesta noite nós nos rendemos a Ti, nós nos colocamos diante da Sua presença, Senhor. Nós reconhecemos a Sua majestade, nós reconhecemos o Seu poder, nós reconhecemos o Seu domínio. Senhor amado Deus, venha com Tua graça sobre nós nesta noite. Ó Pai, traga a Sua revelação especial sobre os nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Esses amados irmãos que estão aqui nesta noite e aqueles que estão nos assistindo, meu Deus, que nós possamos ter um tempo, ó Pai, diante da Sua presença para adorar o Senhor, para glorificar o Seu nome, ó Pai. Tu és bem-vindo aqui em nosso meio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se você adora o Senhor, levante a sua mão e aplauda aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Amém. Que felicidade, né, irmãos, podermos estarmos na casa do Senhor. Semana passada eu e meu pai não estávamos aqui, né, presente, junto com vocês aqui pessoalmente, mas nós acompanhamos vocês online. Estivemos lá também, cultuando com os irmãos lá de Luiz Eduardo. Foi momentos e dias maravilhosos que nós tivemos lá.
E sentimos muita saudade de vocês, né? É muito gratificante poder estar de volta aqui com vocês e poder adorar o Senhor juntamente com vocês, amém? Tá um pouquinho calor aí, os mosquitinhos estão tentando entrar na máscara, né? Para quem está aqui presente, né? Você que está na sua casa, talvez você está mais confortável, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Então vamos adorar juntamente. Com palmas. Abra
Aplauda o Senhor. Oh, Jesus, Pai. Queremos te ver, Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração para ti, Senhor. Enquanto a gente cantava esse louvor, né, e fala, quero te ver, quero te tocar. E é engraçado que nós estamos num momento que nós não podemos nos tocar. Mas, para tocar o Senhor, basta nós adorarmos a Ele. Então, que nós possamos tocar ao Senhor através da nossa adoração, através do nosso coração, amém? Amém. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua é onde eu quero estar, na sua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer
te agradecemos, Jesus. Senhor Jesus, não existe nada no mundo que se compare, Pai, a estar na sua presença. Senhor Jesus, não há nada melhor. Não há nada, Senhor Jesus, não há valor, Senhor Jesus, que se compare a estar, Pai, diante de Ti. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, meu amado irmão, minha irmã. Continue na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos enquanto você ainda escuta os acordes. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua boca em adoração àquele que vive e reina, aquele que é poderoso, aquele que é santo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando aquele que vive e reina. Obrigado, Jesus, pela tua infinita graça, Senhor. Se não fosse pelo seu amor, se não fosse pela sua grandeza, Senhor, pela sua misericórdia, eu não estaria aqui nesta noite. Ó Espírito Santo do Senhor, vem, ó Pai, com tua graça, vem com tua presença sobre nós nessa noite. Aleluia. Cobre-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Senhor. Aleluia. Levante a sua mão, meu irmão, e adore aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória, glória, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda aquele que é santo, aquele que é justo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Eu sei que você não pode abraçar o irmão que está do seu lado, mas você pode olhar para ele e dizer assim: Jesus ama você, meu irmão. Amém? Diga para ele: Jesus ama você. Aleluia. Podemos assentar, queridos. É como é bom retornar à casa aonde nós congregamos juntos, né? Eu estava com saudade desse lugar aqui, sabe, irmãos? Né? Semana passada eu estive lá na Bahia, na casa da minha irmã, né? Eu tenho uma irmã que mora lá em Luiz Eduardo Magalhães e a minha mãe está morando lá com ela, né? E devido a toda essa pandemia que está acontecendo, fica impossibilitado dela poder vir para cá, né? Porque lá é tá um pouquinho menos intensivo, né, essa questão aí do coronavírus, né? Então eu preferi ir até lá e poder visitá-la. E eu e a minha filha estivemos lá no mesmo horário em que vocês estavam cultuando a Deus aqui a semana passada. Eu estava cultuando a Deus também lá na nossa igreja. Nós temos uma igreja também em Luiz Eduardo Magalhães, mas o meu coração estava aqui com vocês, amém? Com saudade de poder reunir com os irmãos, assistir depois a live, né? E vi que realmente Deus abençoa, amém? Aleluia. Eu estava pensando mais uma coisa, não é o que eu vou pregar nesse momento, eu quero apenas aqui falar a experiência que eu percebi nesses dias. Às vezes nós colocamos obstáculos, né, para ir na igreja. A gente tem visto nesses dias a dificuldade que nós estamos tendo de poder nos reunir, né? E alguns irmãos não têm vindo à igreja, né? Talvez com medo. E eu não quero aqui de forma alguma condenar ninguém pelo seu medo. Mas esses dias, amados, na minha viagem eu fiquei prestando atenção numa coisa: aeroportos lotados de pessoas, né? Quando você chegava para entrar num lugar, muita gente, pessoas andando para todo lado, né? E aí você vai em outros lugares, mercado. Eu fui num lugar lá em Luiz Eduardo, mas estava cheio de gente, irmãos. Imagina, pensa você num lugar que tinha gente trombando um com o outro. Aí eu fiquei pensando assim, aí o
cristão, ele coloca um monte de obstáculo para ir na igreja, né? Ah, não, né? Eu vou na igreja não, posso pegar o coronavírus. Mas será que a gente não pode pegar o coronavírus quando a gente está lá no mercado também? Né? Quando a gente às vezes está andando pela rua numa loja, quando a gente vai na loja, sabe, amados, eu vi aí um post rodando pelas internet dizendo assim: se você frequentou tal lugar, e lá você não pegou o coronavírus, né? Então, se Deus te protegeu lá, Deus vai te proteger na igreja também. Amém? Aqui Deus vai te proteger. Então, meu irmão, não tenha medo de adorar o Senhor, né? Eu sei que existem pessoas que são do grupo de risco, e eu aconselho você realmente a manter, né? Aí você tenha no seu coração, né? A gente não proíbe ninguém de vir na igreja, muito pelo contrário, né? A gente incentiva os irmãos a vir à igreja a adorar ao Senhor. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, como que o ser humano muitas vezes cria obstáculos, né? E às vezes nós acabamos perdendo o foco da adoração ao Senhor, né? E a gente precisa olhar para dentro de nós e falar: não, eu quero buscar o Senhor, né? A igreja continua, meu irmão. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim para ele: a igreja continua. Eu sei que não dá, né, irmãos? A máscara atrapalha, né? Mas dá para a gente falar: a igreja continua. Ela não parou, amados, né? Nós paramos as crianças pararam de ir na escola, e agora tem a notícia que aqui em Jaú as crianças não vão voltar para a escola só em 2021. Coitado dos pais, né? Vamos orar pelos pais, porque imagina, amados, né? Temos que orar. Mas, amados, a igreja não parou, ela continua sendo, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu li no início fala Jesus falando com os discípulos a respeito da igreja. E o que ele disse foi exatamente isso: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? O diabo pode vir com o que ele quiser, né? Mas a igreja vai permanecer. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos deixar a oferta para o final, tá? Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Hoje nós temos uma companhia aqui muito indigesta, né? Esses mosquitinhos que estão nos atrapalhando. Você que está na sua casa, eu não sei se você está enfrentando isso, mas nós aqui no templo também estamos enfrentando. Mas Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí na carta de 1 Timóteo, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Timóteos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou começar a ler o primeiro versículo, mas o nosso versículo principal é o versículo 5. Inclusive o tema da mensagem é sobre Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Amém? Nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão de mediador, o que isso significa para nós. Mas eu vou começar a ler no primeiro versículo, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual, no versículo 6, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém?
Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui na sua casa mais uma vez junto com esses irmãos. Nós cantamos, nós adoramos ao Senhor, mas agora, Pai, é o tempo onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, onde nós vamos ser ministrados pelo Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite para nos ensinar, para nos dirigir, em nome do Senhor Jesus. Que neste lugar, ó Deus, o Senhor tenha total liberdade, que o inimigo não venha atrapalhar, tirar a atenção desses irmãos, ó Pai, mas que eles sejam dirigidos pela Tua palavra, e também aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, nos assistindo, meu Deus, que eles também possam ser tremendamente visitados pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Nessa carta aqui do apóstolo Paulo aos Timóteo, como eu disse, o tema principal que eu quero abordar nessa noite está no versículo 5, mas se nós começarmos desde o primeiro versículo, há algumas recomendações muito importantes de Paulo para a igreja, né? De Paulo para Timóteo, né? E também a todos aqueles, ele fala que ele recomenda que se façam orações, que se façam súplicas, intercessões e ação de graça por todos os homens. E a Bíblia, quando diz todos, é realmente todos. E às vezes, amados, nós nos limitamos a orar somente por aquele que nós gostamos, não é? Nós, às vezes, nos limitamos a orar somente por aqueles que nós nos relacionamos, mas nós precisamos orar por todos os homens, por todos, né? Pelos políticos, pelos empresários, por todas as pessoas. E interessante que ele fala assim, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Aí o versículo 5 é aquele que eu quero nessa noite então abordar com você. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Eu não quero aqui condenar nenhuma religião. Eu não estou aqui com o propósito de condenar qualquer tipo de religião. Eu estou aqui para falar a respeito da palavra de Deus, amém? Amém, igreja? Eu estou aqui para trazer um recado de Deus, por isso o tema que eu coloquei é Jesus Cristo, nosso mediador. É aquele que tem um trabalho, aquele que tem uma função importantíssima, né? Então, uma das maneiras como Jesus é descrito no Novo Testamento, ele é como um mediador. Paulo assim escreveu para nós, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. É importante que possamos entender o que significa mediador. É importante que nós possamos entender o que é que o Novo Testamento ensina sobre Jesus Cristo como o nosso mediador. Porque muitas vezes, amados, nós não conseguimos entender o que isso significa. E às vezes o diabo consegue apagar da nossa mente a missão que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida. E para a sua vida também que nos assiste. Então, o que é um mediador? Se nós formos olhar para essa palavra, o significado dela significa um intermediário. É usado de duas maneiras no Novo Testamento. Aquele que está intermediando duas partes para produzir a paz. É aquele que tem a função para trazer a paz entre uma situação, entre duas pessoas ou dois grupos de pessoas. Então essa é a função do mediador, ele é aquele que tem essa função. Mas também, amados, é aquele que atua como garantia. Garantia para garantir algo que de outra forma não seria obtido. Seria mais ou menos como o mediador é aquele que ele mesmo se torna garantia para cumprir uma aliança, um propósito a qual está sendo determinado.
Você vai entender o que eu quero nessa noite levar você a compreender. É aquele que atua com garantia. Neste caso, o que Jesus assegurou foram os termos da nova aliança. Lá em Hebreus 9,15 fala sobre isso. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas. Jesus se tornou garantia para nós. Amém? Ele deu um termo de garantia. Quando você vai lá na loja comprar um eletrodoméstico, né, geralmente vem um termo de garantia, certo? Hoje em dia, a garantia que às vezes é oferecida na loja, parece que a própria loja já coloca você em dúvida com relação à garantia daquele produto que você está comprando. Não é verdade? Você chega lá na loja, vai comprar um celular, aí o vendedor fala assim para ele: olha, se você quiser uma garantia estendida. Quem já teve essa situação? Parece que ele mesmo não está dando confiança na garantia que já vem de fábrica. E ele já vem para você com uma garantia estendida. Mas, amados, aquilo que Jesus conquistou para nós é garantia verdadeira. E ela permanece para nós há mais de 2000 anos atrás. E ela não vai acabar, porque foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Amém, igreja? Então, amados, como é descrito no Novo Testamento, o que implica o papel do mediador? O mediador é aquele que junta as duas partes para garantir uma aliança entre eles. O mediador é aquele que vai aproximar as duas partes envolvidas para que ele possa garantir aquela aliança. Eu não sei se você está conseguindo entender a mensagem hoje, mas eu vou refrescar a sua memória. Quando o Senhor criou o homem, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um propósito. O propósito que Deus criou o homem foi para que o homem adorasse ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele foi um ser criado para adorar ao Senhor. Amém? Eu e você fomos criados para adorar ao Senhor, para estar próximo de Deus. E isso foi firmado lá no Jardim do Éden. Mas o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? O homem quebrou essa aliança, quando através da serpente, o diabo conseguiu fazer com que o homem quebrasse essa aliança. E então o homem se distanciou de Deus, e foi necessário que Jesus se tornasse o mediador, que Jesus fizesse com que o homem novamente se aproximasse de Deus. Por isso Jesus se tornou o mediador, para que aquilo que foi rompido, aquilo que foi quebrado, voltasse a existir. Jesus se tornou esse mediador, é aquele que aproxima as partes que estão afetadas. Ou seja, Jesus foi aquele que veio para nos aproximar de Deus. Aleluia. Amados, quais são as qualificações de Jesus para ser o nosso mediador? Vamos lá, vou voltar no versículo que nós lemos, de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo estava aqui mostrando para nós essa qualidade desse Jesus que se tornou esse mediador. Vamos lá então entender um pouquinho sobre esse versículo, né? Então Paulo diz que há um mediador, o Cristo Jesus, homem. Jesus foi o único que poderia desempenhar esse papel. Ele foi qualificado porque compartilhou características de ambas as partes. Você está entendendo?
Jesus, ele compartilhou de características de ambas as partes. Quais eram as partes envolvidas nessa situação? Deus e o homem. Amém? Deus e o homem. As duas partes envolvidas nessa mediação que Jesus estava fazendo era Deus e o homem. Então, nós podemos ver que Jesus era o próprio Deus. Ah, pastor, mas aonde que a gente vai encontrar isso? Sexta-feira na live eu falei sobre João capítulo 1, não sei quantos vão lembrar do texto que eu li, mas ali diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nesse texto nós podemos encontrar Jesus se qualificando como Deus. Amém? O próprio Jesus, em muitas ocasiões, falando com os religiosos naquela época, ele dizia, por exemplo, que ele era igual ao Pai, porque o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você já leu isso na Bíblia, amém? Jesus falando sobre o seu trabalho e se igualando a Deus, dizendo que Deus era o seu Pai. Inclusive, Jesus, quando pronunciou isso, os judeus queriam matá-lo, procuravam matar Jesus, porque ele além de violar o sábado, ele estava se dizendo filho de Deus, se igualando a Deus. Mas João capítulo 1, do versículo 1 em diante, ali nós temos a prova concreta que Jesus era o próprio Deus. Mas lá no versículo 14, eu acho que é o 14 desse texto que nós lemos, ele fala assim que ele veio, né, ele se tornou carne e habitou em nosso meio, ou seja, ele se tornou carne. Ou seja, ele, além de ser Deus, ele também é um ser humano como eu e você. Paulo enfatizou este ponto, referindo-se ao Senhor Jesus como Cristo Jesus, homem, no versículo que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que ele fala assim, ele fala assim, Cristo Jesus, homem. Enquanto o verbo estava com Deus, ele era Deus. Jesus também se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, ele assumiu a forma de um servo e foi feito à semelhança dos homens. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo, ele foi Deus, ele era Deus, mas ele também se tornou homem. Mas qual foi a grande diferença de Jesus? É que ele não cometeu nenhum pecado, né? Ele não cometeu nenhum pecado. Ele assumiu a forma de um servo e foi feito à semelhança dos homens e foi encontrado em aparência como homem. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz ali, por ter vivido como um de nós, podemos ter confiança nele como nosso sumo sacerdote, porque sabemos com certeza que ele pode compadecer-se de nossas fraquezas. Então, amados, ali nós podemos perceber que Jesus, por isso que ele é o nosso mediador, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também foi homem. E ele também sofreu como eu e você, né? Como eu e você estamos sofrendo. O que Jesus fez em sua obra como mediador? Para entender o que Jesus fez em sua obra como mediador, precisamos lembrar as duas maneiras pelas quais o termo mediador é usado no Novo Testamento. Aquele que está intermediando essas partes para produzir a paz, aquele que atua como garantia para garantir algo que de outra forma não seria obtido. Jesus, primeira coisa, Jesus trouxe paz entre o homem e Deus, através da sua morte na cruz. Jesus, ele trouxe paz entre o homem e Deus, através da sua morte da cruz. Ao desempenhar o papel de mediador, Jesus se entregou como um resgate. Vou voltar lá no texto que nós lemos, no versículo 6 fala, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Resgate. Você sabe o que significa resgate? É o pagamento para livrar alguém.
para libertar alguém. Eu já ouvi uma história, eu imagino que eu já contei essa história aqui, mas eu acho que é importante a gente repetir uma história como essa. Mas diz que uma moça que era escrava por muito tempo, ela já tinha passado nas mãos de vários senhores, e ela estava sendo negociada ali para um novo, vamos dizer assim, um novo dono. E lá ela estava sendo apresentada perante aqueles compradores. Mas ela já estava cansada daquela vida que ela estava levando, de ser uma escrava, de ser humilhada pelos seus donos. E lá ela foi apresentada e ali foi dado alguns lances em favor de comprar aquela mulher, aquela jovem, para se tornar escrava. E no meio daquele povo se destacou um homem que acabou dando o maior valor como pagamento para comprar o direito de se tornar o senhor daquela mulher. E então aquela mulher saiu de cima daquele palanque e ela foi conduzida para ser entregue para aquele homem. E no caminho, enquanto ela estava sendo levada, ela passou na presença daquele homem. Ela estava com tanta raiva, porque era mais uma vez, ela estava sendo vendida para ser escrava. Ela estava tão revoltada que ela cuspiu no rosto daquele homem. E aquele homem ficou assim como se não tivesse acontecido nada. Ele continuou o seu caminho, e quando chegou ali próximo ao lugar onde ele pegaria o documento que daria direito para ele se tornar dono daquela mulher, ele então pagou o dinheiro, pagou o valor que ele tinha dado de lance, e aí ele pegou aquele papel e ele chegou diante daquela moça, e ele disse assim para ela: você é livre agora. Ele rasgou, ou melhor, ele entregou nas mãos dela aquele documento que era a liberdade para ela. Ele entregou nas mãos dela. Ou seja, queridos, ele pagou o resgate para aquela mulher se tornar livre. É isso que Jesus fez por mim e por você. E às vezes, amados, sabe o que acontece? Jesus pagou o preço por nós, e às vezes nós estamos fazendo como aquela mulher, cuspindo no rosto de Jesus, maltratando Jesus. E mesmo assim, ele pagou o preço. Ele nos resgatou daquela condição de escravo que nós vivíamos e nos libertou. Nos trouxe de novo. Então Jesus trouxe paz entre o homem e Deus. Na sua morte, Jesus fez mais do que apenas trazer paz. Ele também ratificou as condições da paz através da aliança. O escritor lá aos Hebreus, ele diz: e por isso é mediador de um novo pacto, ou seja, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança. Hebreus 9,15. A morte de Jesus era uma necessidade. Por quê? Pois onde há um testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Era necessário que Jesus morresse. Porque ele morrendo, ele estava ali decretando a nossa vitória. A morte de Jesus é a vitória para nós. Aquele que foi o mediador de uma nova aliança. Agora, quais são os benefícios de ter Jesus como nosso mediador? O que nós vamos receber? Primeiro, nós temos paz com Deus, amém? Vira para o seu irmão e fala assim: nós temos paz com Deus. Queridos, isso é muito importante, porque o homem perdeu a sua paz. Quando lá ainda no jardim do Éden, o homem perdeu a sua paz. O Senhor, o Deus foi preparando o homem até chegar o dia em que Jesus veio. E aquilo que estava preparado aconteceu. Porque lá quando aconteceu no jardim do Éden, o próprio Deus já tinha falado que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Lá, Deus já estava falando o que iria acontecer com Jesus Cristo, que Jesus iria morrer. Ou seja, primeiro, benefício de ter Jesus como nosso mediador, nós temos paz com Deus. Paulo, ele fala sobre isso.
né? Temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas ofensas. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nosso pecado nos separa de Deus, mas o sangue de Cristo nos permite reconciliar-se com Ele. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. A história de Martinho Lutero é interessante. Martinho Lutero foi aquele que escreveu as teses, né? Provavelmente você já ouviu falar sobre esse homem. E em um determinado momento estava lá Martinho Lutero se preparando para dormir e em tempo de jejum, oração, de comunhão com Deus. E de repente quem aparece para Martinho Lutero? O diabo. E o diabo aparece e começa a dizer assim para ele: como que você pode dizer que o Senhor te perdoa? Você fez isso. E Martinho Lutero foi falando: eu fiz. Você fez isso, eu fiz. E foi ali relacionando uma quantidade enorme de pecados e algo que Martinho Lutero tinha feito, e ele concordou: eu fiz tudo isso. E no final de tudo, então, Martinho Lutero virou para ele e disse assim: mas você esqueceu de uma coisa. Não esqueci de nada, não esqueceu. Você esqueceu de escrever algo nesse papel. Aí Martinho Lutero pegou a caneta e escreveu assim: o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. Amém? E o diabo então teve que ir embora. Amados, é isso que a Bíblia fala, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. O pecado nos separa de Deus, mas o sangue de Cristo nos permite reconciliar com o Senhor. Amados, nós estamos sujeitos a errar sim, mas quando nós vamos para a cruz, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, Ele nos perdoa. Porque foi para isso que Jesus veio, para ser o mediador entre a minha vida e o Senhor, e Deus. E é assim também com você. Em segundo lugar, os benefícios. Temos uma aliança garantida. Sabemos o que fazer para estar certo com Deus através do Evangelho que foi revelado. Paulo explicou, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Então, amados, nós temos uma aliança garantida. Garantida. E essa garantia aqui, queridos, não é uma garantia que tem dúvida. Como eu disse, muitas vezes, quando nós compramos um produto, nem sempre a garantia, ela nos dá realmente, né, aquilo que nós compramos, ela nos dá, não, essa garantia que nós temos aí no mundo, não é algo confiável, mas a garantia que vem de Jesus é confiável. Porque já faz mais de 2000 anos que Jesus veio, morreu na cruz e nos libertou. E Ele vai voltar, isso é garantido, amém? Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, amados, isso é garantia. O Evangelho nos mostra como nós precisamos viver, de fé em fé. Foi como o escritor também de Hebreus explica: é impossível que Deus minta, portanto temos uma esperança segura e firme que entra dentro do véu onde Jesus entrou como precursor para nós. É interessante quando Jesus, lá na cruz, ele fala assim: está consumado. Lembra o que aconteceu? O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus estava ali morrendo na cruz, Ele estava preparando para nós, e diz ali que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, ou seja, eu e você novamente temos acesso a Deus. Amém? Temos acesso ao Senhor. A nova aliança, com suas melhores promessas, foi dada e podemos confiar nas promessas do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem. Temos a esperança da salvação por causa da obra de Jesus como nosso
mediador. Você está aqui porque Jesus é o nosso mediador. É aquele que veio para nos aproximar novamente de Deus. Amém? Eu vou convidar toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Você que está nos ouvindo, você que ouviu essa mensagem, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você realmente se sente seguro daquilo que Jesus fez pela sua vida. Se ainda existe alguma dúvida no seu coração, esse é o grande momento para você. Se existe alguém aqui ainda hoje que tem essa dúvida sobre Jesus ser o seu mediador, o seu intercessor, esse é o momento de você falar para Deus: Senhor, seja o intermediador entre a minha vida e o meu Deus. Aleluia. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, eu quero orar por todas as pessoas, os que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Eu não sei como está o coração dessas pessoas, somente ela e Deus é que sabe como está a sua vida. E que nesse momento você possa refletir na palavra do Senhor e possa entender que existe apenas um mediador entre o Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo. Só Ele pode nos aproximar de Deus. Só Ele pode nos levar mais perto do Senhor. Só Ele pode nos conduzir mais perto do nosso Deus, que é todo-poderoso. Por isso, nesse momento, Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui hoje, por aqueles que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir. Que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, levá-los a entender esta verdade, a compreender o que esta palavra é especial. Que eles possam refletir nessa verdade e possam se aproximar do Senhor a cada dia, experimentar o Seu amor, a Sua graça, em nome do Senhor Jesus. Ainda orando, eu quero orar por você que de repente está ouvindo essa mensagem e você decide no seu coração entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Faça essa oração comigo, fala: Senhor Jesus, nesse momento eu entendo que eu preciso de Jesus, eu preciso desse mediador, que assim seja na minha vida, Pai, que eu possa receber o seu perdão, que eu possa ser transformado pela Tua palavra, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Podei vos assentar, queridos. Eu quero apenas dizer para você que nos ouviu, se de repente você ouviu essa mensagem e você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou você fez essa oração, pode nos procurar, no final vai aparecer os nossos contatos aí, você vai poder entrar em contato conosco para que nós possamos orar por você e te ajudar você nessa missão, né, de conhecer mais do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu vou nesse momento ler aqui um trecho da palavra do Senhor, nós vamos ofertar ao Senhor agora, né? Nós vamos estar ofertando a Deus. Malaquias capítulo 3, no versículo 10, diz ali: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Esse trecho da palavra do Senhor é muito lido nesse momento, né? E é interessante aqui que o profeta fala assim: ponham-me à prova, ou seja, experimente esse Deus, né? Quando nós fazemos alguma comida, geralmente a dona de casa que está ali fazendo, ela experimenta aquilo que ela está fazendo para ver se está bom, né? E aqui o Senhor está falando assim: tragam o dízimo à casa do tesouro e ponham-me à prova, me experimente, né? Ele fala:
Diz o Senhor, e vocês verão, eu vou abrir as comportas dos céus e vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. E ele fala no versículo 11, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Queridos, fidelidade na casa do Senhor. Lá na parábola dos talentos, quando Jesus falando quando aquele senhor volta da sua viagem, e ele vai prestar conta com os seus servos, e ele fala para aqueles que foram fiéis, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É o que está escrito aqui, ser fiel a Deus, né? E o Senhor não vai deixar você desamparado. Amém? Eu vou pedir para você se colocar de pé nesse momento, pegar a sua oferta aí, seu dízimo, aquilo que você separou para entregar ao Senhor nesse momento. Nós vamos agora orar. Você aí na sua casa também, se você separou a sua oferta, nós queremos orar. Você pode nos procurar, a melhor forma de você estar participando das ofertas, dos dízimos, é só entrar em contato conosco. Nós vamos nesse momento orar. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, pela sua infinita graça. Meu Deus, nesse momento nós queremos ofertar ao Senhor, nós queremos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o Senhor venha multiplicar sobre cada um aqui, meu Deus. A tua palavra é bem clara em nos ensinar sobre fidelidade, sobre compromisso. Que assim seja, meu Deus, sobre cada um, sobre cada família aqui nessa igreja, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar e pode trazer a sua oferta, o seu dízimo. Amém. Eu quero dar só os recados agora da semana, nós já vamos terminar. Eu quero só lembrar os irmãos, na terça-feira agora, a gente vai retornar com o G100, mas daquela mesma forma, na plataforma do Zoom, nós queremos estar ali tendo na nossa reunião. Então é importante, deixa eu explicar para você, eu vou mandar o link, tá? Eu vou mandar o link no grupo da Imujaú, eu costumo mandar no grupo da Imujaú e mando também naquele grupo do G100 do Facebook, tá? Para que nós possamos ter a reunião. Então, é importante que você entre no horário, porque a gente só tem 40 minutos, né, de reunião, tá bom? Então você entra e a gente tem a reunião ali, a gente dá oportunidade, né, para alguém poder também falar, para os irmãos falarem, pedirem suas orações, e aí no final a gente ora. Então, terça-feira, às 20 horas, vai ser pelo Zoom a nossa reunião do G100, tá bom? Na sexta-feira, nós temos a live do Encontro da Vitória, tá? Às 20 horas, e eu então conto com a sua participação, que você esteja divulgando nas suas redes sociais aí, convidando os seus parentes, os seus amigos para participar dessa reunião. Amém? Eu acho que são esses nossos comunicados. Amanhã tem as virtuosas, né? Amanhã, às 20 horas, também tem a reunião das mulheres, que também é transmitido pelo Facebook, tá? Às 20 horas, então as irmãs não podem perder aí. Deus tem algo também para a sua vida. Nós vamos nesse momento orar, terminando essa reunião. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Você vai levantar suas mãos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Quero agradecer a todos aqui, né, que estão conosco nesta noite. Que Deus realmente possa abençoar você. Pai amado, muito obrigado por esse tempo tão precioso de estar na sua casa, reunidos aqui adorando ao Senhor, buscando a tua face, meu Deus. Que o Senhor continue, ó Pai amado, ó Deus, nessa semana, nos dando sabedoria, graça em tudo que nós formos fazer, ó Pai. Que o Senhor direcione as nossas decisões. Pai, oramos pelas reuniões que vão acontecer. Que o Senhor também possa abençoar cada um, ó Deus. Muito obrigado por esse culto, por esses irmãos que vieram de forma presencial e também aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar essas vidas de forma poderosa, em nome do Senhor. Amém.
Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. E um grande abraço a todos.